domínio territorial, ações de terror, como esquartejamento, micro-ondas, ataques sistemáticos e coordenados, como queimar ônibus, infiltração na política, como nós temos na nossa Casa Legislativa um ex-condenado por tráfico de drogas, receptação, entre outros crimes, que inclusive foi preso e existe investigação no sentido de que essa pessoa tem envolvimento com o Comando Vermelho, ou seja, há uma participação. Penetração então o Comando Vermelho pratica guerra assimétrica, pratica guerra de informação, porque tem pessoas inseridas na cultura que cantam músicas em nome do Comando Vermelho. O Comando Vermelho cerca a sua área. O Comando Vermelho tem estatuto próprio, que tem ali as sanções e normas que regulam... Comando Vermelho e outros grupos armados criminais. Sim, também. Eu sei do estatuto do comando que foi apreendido, a gente teve acesso ao estatuto mesmo, com os artigos, o decálogo, tudo. Qual a dificuldade das autoridades brasileiras, não estou falando das autoridades do Rio, das autoridades brasileiras, em olhar para o Comando Vermelho e falar, é uma organização terrorista? Vamos lá. O Estado brasileiro não possui uma política... Na verdade, o Estado brasileiro praticamente não tem política para nada. A gente vive dos nossos ciclos eleitorais. Então, nosso horizonte temporal para o planejamento são 4 anos, são 8 anos, ok? E isso tem um preço muito caro a se pagar por isso. Então, você precisa primeiro ter um capital político para empreender uma ação dessa. Você precisa ter capital político para poder implementar políticas de longo prazo, porque quando a gente fala em violência do Rio, se a gente for estudar a gênese dela, a gente vai voltar para o final do século XIX. Não é isso? Algumas comunidades são remanescentes de de Quilombo, não é isso? O Morro da Providência, ele vai surgir com a desmobilização de tropas de Canudos, não é isso? Mas, enfim, a gente vai voltar lá no final do século XIX, tá? Pô, como é que um problema que tem 100 e poucos anos de 130 anos, pelo menos, de existência, você vai resolver com uma política de 4 anos ou de 8 anos? Então, isso requer não um programa de governo, isso requer uma política de Estado. Para você implementar essa política de Estado, o que você vai colocar ali? Isso diverge, às vezes, de muitos interesses imediatos desses grupos. Interesse de grupo de interesse fica forte, mas assim, alguns objetivos imediatos de alguns grupos de interesse que têm um papel preponderante na política nacional. Isso vai desde de grupos de mídia, partido político, iniciativa privada, enfim. Exige um esforço muito grande. Agora, o Estado, em termos práticos, né, existe para isso. O Estado, quando foi criado, o Estado tem 4 elementos constitutivos: povo, território, soberania e finalidade. A finalidade é o valor social do Estado, consubstanciado na destinação principal do Estado de promover o bem comum. E quando o conceito de Estado foi criado, surgiu em meados do século XVII, o principal serviço que o Estado oferecia não era transporte, não era saúde, não era educação, até mesmo porque a educação não era nem universalizada. O principal serviço do Estado era a segurança. É lógico que o conceito de segurança se ampliou, o conceito de finalidade do Estado se ampliou, mas a gente não pode esquecer que o serviço básico que o Estado presta é segurança. Tem uma frase de um coronel norte-americano, John Paul Van, um dos personagens bem controversos da Guerra do Vietnã. Ele fala uma frase que eu gosto muito, acho que deve ter até falado aqui com vocês, eu falo com frequência já em outros fóruns. Segurança pode ser 10% do problema ou 90% do problema. De qualquer maneira, ela representa os primeiros 10% do problema ou os primeiros 90% do problema. Então, é uma tarefa, uma missão básica do Estado. Por outro lado, a sociedade tem que apresentar essa demanda. A sociedade tem que cobrar do Estado isso. E não é fácil, porque normalmente a sociedade vai... Olha que interessante isso.
Normalmente a sociedade vai cobrar quando os índices de violência começam a, vamos dizer assim, é até difícil falar extrapolar, porque já extrapolou há muito tempo. Mas a sociedade começa a exigir políticas públicas que vão baixar o nível da violência, até patamares aceitáveis entre aspas, tá ok? A partir dali, normalmente a sociedade abre mão, né, ou abdica do apoio que presta a essas políticas, que são de longo prazo, são caras, são impopulares. Então, a partir de um momento, pô, eu não estou mais aguentando a violência, vão apoiar o Estado. Aí o Estado inicia o esforço dele, começa a reduzir, opa, baixou. Mas só que não atingiu o objetivo ainda. Você baixou a violência, mas não... Você baixou a febre, mas não resolveu a causa da infecção. Mas não, já baixou a febre aqui, já tá bom, para com remédio. Entendeu? Então, falta... não sei se eu respondi a sua pergunta, mas para complementar, falta também liderança. Falta liderança. E por liderança eu não falo um líder carismático, eu falo de liderança em termos de uma perspectiva de liderança sistêmica. A gente nos falta líderes, não é isso? Que sejam capazes de conduzir esse processo de enfrentamento. Líderes que tenham coragem. Né? Que reúnam uma série de virtudes, uma série de atributos. Coragem é uma delas. Uma delas é coragem, ok? Capacidade de comunicação para explicar o que está fazendo, não é isso? Quais são os objetivos, quais são os métodos que ele quer utilizar para chegar lá, é um outro atributo importante, para que vocês tenham capacidade de explicar e convencer a opinião pública do que você está fazendo é justo, é certo, é apropriado. Acreditar no que está fazendo, que aquilo vai atingir um resultado que vai superar os colaterais no meio do caminho. Capacidade de planejamento. Então, existem lideranças que reúnam uma série de predicados. E hoje o mundo vive uma crise global de liderança. Em todos os campos da atividade humana. Então, também nos falta isso para enfrentar um problema tão complexo e tão perigoso e tão danoso quanto esse. Tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que confunde bravata com coragem. O cara fala, não, tá aí. O cara é corajoso, de atitude, aí na hora... Pô, pra falar, cara, que...